Vocês viram essas imagens? Eu também. Então hoje a gente vai discutir a relação entre eu, metaverso e psicologia. Respira fundo e vem comigo. Antes de mais nada, um contexto histórico. Se a gente for pegar a noção de eu, ego, do ponto de vista da psicanálise, pensa no Freud e o quanto ele colocou o conceito de ego como uma necessidade de se permanecer forte, né? Pensa na noção de resiliência contra os obstáculos que a gente tem em relação ao mundo e contra as nossas próprias necessidades, e o quanto a gente tem que balancear essa relação para que esse ego ele seja forte ou seja saudável. Pensa também, né, que o Freud ele colocou em termos de sistema de funcionamento psíquico ou psicológico três instâncias, né, o ego, o superego enquanto elementos morais da própria sociedade, né, que pressionam o sujeito, e o id enquanto os elementos inconscientes. E pensa também que tudo isso ele se reflete numa dinâmica de funcionamento do sujeito, no qual o ego ele assume também um papel preponderante. Haja vista, como eu falei, é preciso que ele se permaneça forte, né, resiliente em face às demandas internas e face às demandas que a gente tem do ponto de vista da nossa vida em sociedade. Agora, se a gente for lançar a pergunta de como esse processo, né, de identidade, identificação com o mundo ele acontece, né, pensando que a lógica do ego é uma lógica também, né, de um olhar sobre o mundo, né, um olhar sobre os elementos que constituem a nossa realidade, a gente vai ter que compreender, dentro da lógica de um outro teórico que é o Lacan, dois conceitos fundamentais. E quais são esses dois conceitos fundamentais? O primeiro é a lógica de estádio do espelho ou fase do espelho, né, como preferem aí os teóricos, e o segundo é a lógica de objeto A, tá? Que, diga-se de passagem, é um dos conceitos mais importantes da teoria lacaniana. Então, primeiro, vamos compreender essa lógica da fase do espelho. Guarda aí na memória, o ego se forma por identificação. Então imagina uma situação de uma criança ali entre 6 e 1 ano e 8 meses, vamos botar aqui um tempo de espaço grande, né, se deparando de frente a um espelho, tá? Com a sua imagem do ponto de vista, né, do primeiro reconhecimento de si. E essa lógica de primeiro reconhecimento de si ela é extremamente importante, porque eu tenho, né, a partir desse primeiro movimento a constituição de um elemento que é único. Pensa de um lado que eu tenho a imagem especular, né, a imagem que eu estou vendo no espelho, esse primeiro encontro de mim comigo mesmo, e pensa que do outro lado também nesse mesmo movimento eu tenho um primeiro encontro de mim comigo mesmo do ponto de vista imaginário daquilo que eu imagino ser a minha própria imagem. Então de um lado eu tenho o estado real, né, sabe, aquilo que eu estou vendo no espelho, e do outro lado eu tenho uma imagem do ponto de vista virtual, aquilo que eu estou colocando, concebendo pelos elementos imaginários, né, da minha formação subjetiva. Então, por isso que esse movimento é extremamente importante, porque a identificação ela vai se formar a partir desses elementos que constituem o nosso imaginário também, né? E esses elementos que constituem o nosso imaginário, eles são de suma importância para que a gente possa compreender esse estado subjetivo que nos constitui enquanto processo de identificação. Então, se a gente olhar a fase do espelho, a identificação ela é um processo pelo qual o sujeito, né, ele conduz essa jornada para que ele possa assumir uma determinada identidade que vai compor, né, vai estar composta por esses elementos que fazem parte do nosso real, que fazem parte da nossa imaginação, do nosso imaginário, e também fazem parte da ordem simbólica. Aí tem uma vírgula importante que a gente tem que debater, né? Porque pensa no nome da criança, tá?
pensa no locus da palavra ao qual a criança é identificada. Então, se a gente for olhar para o nome da criança, né, o nome do sujeito, a gente vai notar que há uma expectativa anterior ao próprio nascimento da criança, né? E há também nesse processo, tá, uma constituição de identidade que, de uma certa maneira, está ligada ou conectada com esse nome, né? Com essas expectativas e a face que a gente tem do outro lado com os elementos da própria realidade. Então vamos compreender isso por um momento. Se a gente tem essa noção simbólica, por um lado eu vou ter um elemento que é positivo, né? O fato da criança ela ser nomeada pelos pais e ela não tem muito, né, o que fazer naquele primeiro momento, né, pela nomeação que os pais vão estar constituindo para ela. E no segundo elemento tem um elemento também que é negativo, né? Vamos pensar assim em ordem positiva, de dar sentido àquele ser, e do outro lado, do ponto de vista negativo, porque aquele ser também ele é um representante do desejo dos pais. Então, se a gente for olhar, a gente tem assim esse movimento especular, né? Minha primeira imagem diante do espelho, eu vou ter, sabe, aquilo que eu estou carregando, constituindo do ponto de vista, sabe, imagético, realidade versus imaginário, e dentro dessa lógica de imaginário eu também tenho esses elementos que são simbólicos, que já vêm sendo constituídos na minha própria história enquanto nomeação, né, enquanto elemento positivo, né, de que torna aquele ser um elemento real do ponto de vista da organização da linguagem, e eu também tenho esse outro elemento do ponto de vista negativo que está imbricado em todo o processo, que é as, digamos, expectativas que a gente tem em torno do desejo, em face da objetivação em torno daquela criança. Então é como tudo na vida, né? Tem dois lados. Eu tenho um lado ali positivo, né? Um lado simbólico que organiza o sujeito, e do outro lado também tem umas expectativas em torno desse sujeito e que ele precisa responder, né, em face àquilo que ele está sendo demandado. Se a gente for pegar essa mesma lógica, a gente vai precisar dividi-la em dois pontos importantes quando a gente fala de alteridade, porque se eu estou falando que existe uma expectativa do outro, eu tenho que reconhecer nesse movimento que existe um discurso do outro sobre mim, né? E esse discurso do outro, ele não é simplesmente, né, o sujeito não é simplesmente passivo a esse discurso do outro, né? É que a gente não está ali somente ouvindo e nos identificando passivamente a essa identificação. Então eu tenho de um lado, nesse discurso de alteridade, o outro no qual é o semelhante, é como eu me reconheço nesse processo, e eu tenho essas outras vozes, esse outro da alteridade como essas vozes, nesse discurso, esse elemento linguístico que também me permeia, também me pertence e que eu preciso lidar com ele, né, de uma maneira, sabe, que muitas vezes é paradoxal. Essas determinações da linguagem, ela constituem o sujeito, né, de uma certa maneira. Muito embora essas determinações da linguagem, por vezes elas são estranhas ao sujeito. A gente não reconhece com certa facilidade certos discursos que são feitos sobre nossa pessoa, né? A gente tem um certo estranhamento, né, sobre certas vozes e certos elementos, né, discursivos que nos apresentam ao mundo ou nos reconhecem de certa maneira em torno do mundo. Se a gente for olhar a própria teoria psicanalítica, a gente vai olhar a noção de libido, né, como essa força, sabe, essas áreas de concentração de energia libidinal, né? Isso de uma certa maneira vai estar presente na teoria do Freud. Pensa quando Freud vai falar, sabe, dos estágios de desenvolvimento, e do Lacan também ele vai estar falando de zonas erógenas importantes na constituição do sujeito. Porém, né, quando a gente vai olhar objeto A, ou seja, o objeto ao qual o sujeito se destina muitos elementos de desejo, a gente vai compreendê-lo pela sua falta, né? Pensa, né, falta que certos elementos do ponto de vista simbólico ou da própria ordem do discurso, eles representam para o sujeito, né? Muito mais do que uma relação simplesmente corporal, né? Ou muito mais do que uma relação com a imagem do próprio corpo. Pensa na relação da criança com a face do espelho. Eu estou falando de elementos que se constituíram numa ordem de discurso como faltantes, né? Como elementos que não estão presentes
tá, de uma certa maneira, e que a sua ausência, a sua falta, ou até mesmo pensa nos momentos de castração desse objeto, a gente vai, né, ter um elemento de comportamento extremamente complexo que precisa ser, digamos assim, decomposto e reconstruído, ressignificado. Então, se a gente for olhar a própria constituição do ser, né, do sujeito, a gente vai ver que muito dessa constituição do ser, ela também está imbricada por elementos do que falta a esse ser, né, do que está faltando na existência dessa pessoa do ponto de vista simbólico. Como é que esse imaginário, né, essa relação imaginário, realidade, simbólica, ela está constituída através desses elementos de falta. E nesse ponto é de extrema importância a gente compreender, né, que nós todos estamos imbricados continuamente por uma relação de identificação, né? E em muitos momentos da nossa existência a gente encontra uma série de elementos que a gente precisa, sabe, constituir como sendo elementos importantes, né? Pensa, para a nossa identidade, para o nosso eu, e ao mesmo tempo esses elementos eles estão construídos, né, a partir de uma lógica daquilo que nos falta. Então, se o ego ele é constituído por um processo de identificação, e se ao mesmo tempo a gente está organizado também muitas vezes por essas lógicas de falta, é de extrema importância que a gente compreenda, tá, os discursos que giram em torno, né, desse meu eu, né, de giro que a gente constrói ou que a gente partilha em torno desse eu. E por isso que é de suma importância a gente compreender essas lógicas que estão na atualidade do ponto de vista da realidade virtual, metaverso, e como é que o nosso eu ele está presente nesse contexto. Tá? Pensa na lógica do metaverso, né? O metaverso, ele, de uma maneira bem simplória, ele foi constituído, né, como um espaço virtual no qual a gente pode estar interagindo, no qual a gente pode estar criando, sabe, uma realidade, seja ela para reunião, compras, negócios, etc., como se fosse um espaço virtual. Eu particularmente, toda vez que eu escuto a palavra metaverso, eu lembro do filme Matrix, né? E o quanto a ordem, digamos assim, real do sujeito, né, do filme, ela tá completamente, sabe, deteriorada, e o ser humano, por uma necessidade puramente, digamos, social e puramente de identidade, de constituição da sua própria falta, ele precisa desse universo paralelo, né? O que é interessante, né, e se a gente for pensar do ponto de vista cinematográfico, né, a presença da própria figura do herói ali, né? Então é extremamente importante que a gente compreenda como essa lógica heróica, como esse componente de identificação do herói também ele está presente nesse discurso. E o metaverso, né, e na lógica que o qual ele se apresenta, ele nos pede para que a gente crie esse novo eu, né? Esse novo eu na forma de um avatar. E se a gente for pensar, né, esse novo eu, esse avatar, ele já estava presente em muitas das nossas relações, né? Lembra das figurinhas que a gente construiu para nós mesmos no WhatsApp ou nos outros aplicativos de comunicação, e o quanto essa imagem especular, né, o quanto eu tenho que, sabe, criar minha própria imagem, e muitas vezes essa criação é a partir de uma ordem, certo? Simbólica, de uma ordem daquilo que me falta e daquilo que eu percebo como realidade, é importante para esse movimento atual. De uma certa forma, por isso que é tentador muitas vezes a gente dizer que você não existe, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista da identificação, a gente está presente e muitas vezes perdido nessa lógica de falta, desejo, identificação dos elementos ao qual a gente se identifica, mas não reconhece porquê e de que forma e de que maneira a gente está, sabe, nos relacionando com ele do ponto de vista simbólico, né? Essa difusão entre real, imaginário e simbólico, né? De um elemento, sabe, intersubjetivo que muitas vezes não nos permite nos conectarmos facilmente com os porquês que estão por trás ali dessa nova constituição de eu. E se a gente for pensar, né, em perguntas importantes, né, com que nós nos identificamos, né? Por que nos identificamos com certos elementos da realidade e não com outros, né? Por que
que nós nos identificamos facilmente, né? Pensa na lógica do Avatar, pensa nas imagens que você viu nesse vídeo. Por que nós nos identificamos facilmente com essa figura heróica, né? Esse elo do eu com superpoderes, né? Parece que no metaverso todo mundo tem superpoderes para lidar com a realidade, né? Que, de certa maneira, em tese, é uma promessa que seria muito mais fácil, né? De uma lógica, se a gente for pensar, até a mesma promessa que está presente no filme Matrix, né? Que a gente pode constituir o nosso eu, sabe, a partir de um outro mundo, de uma outra perspectiva, muitas vezes sem esses elementos de falta, sem esses elementos de castração, que estão presentes na nossa própria realidade, e que a gente precisa lidar com ele na nossa realidade, a gente precisa se deparar, né, com nossa própria imagem especular, e a gente precisa observar essa imagem melhor, esses elementos de identificação, para que a gente possa evoluir. Esse ponto é igualmente desafiador se a gente for pensar a lógica da linguagem, né? Se a gente pensar assim, a lógica, sabe, de constituição de novas linguagens, pensa no elemento estético, pensa na forma como a gente se apresenta para com o mundo. E o quanto esses elementos estéticos, essa forma que a gente apresenta para o mundo, ela também são elementos partilhados, né? Eu tô aqui usando um hoodie, tô de calça jeans, tá? Eu tenho um cabelo grande, então quantos desses elementos eles não são partilhados do ponto de vista da sociedade? Como eu me identifiquei com esses elementos, de que maneira esses elementos eles vieram a ser constituídos na minha própria lógica de eu. Então essas são perguntas importantes, e é importante a gente também chamar a atenção para esses universos do ponto de vista virtual, porque é como se eu destravasse, né, certos elementos, tá, que estão presentes do ponto de vista da falta, né? Eu posso assumir essa outra imagem especular, né, e do ponto de vista quase do espetáculo, e ao assumir essa imagem especular, heróica, etc., eu vou estar ali também muitas vezes me livrando de certos elementos que são obstáculos da minha própria realidade. Por isso que é importante a gente pensar no discurso, na linguagem, porque se a gente for pegar artistas, né, e os artistas de primeiríssima linha, eles vão ser capazes de criar novas formas de linguagem, né? Não me refiro à forma falada, mas pensa nos elementos estéticos, na forma como você apresenta uma música, na forma como você apresenta um ritmo, na forma como você se apresenta para o mundo. Tá? E pensa como esses elementos eles ressoam nas outras pessoas, né? Enquanto coisas que são, digamos assim, representativas do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da identidade, e que as pessoas incorporam para o seu próprio eu também, né? E muitas vezes sem compreender o porquê dessa incorporação. Então essas são algumas perguntas importantes que a gente tem que fazer quando a gente for pensar no nosso avatar, né? Com que e por que eu estou me identificando com certos elementos? Bom, com relação a mim, né, o meu próprio eu, o meu próprio avatar, eu ainda estou preso a tecnologias, digamos assim, um tanto quanto antigas, né? Pensa que, certo, tem certos elementos que ainda são, assim, tecnologias fascinantes para a minha pessoa, tá? Vai entender por quê, né? Não, o dedo descongelou. Do frio do ar-condicionado.